Olá pessoal, eu sou a professora Cleidiane. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo da educação infantil, que são os materiais de apoio para estimular a aprendizagem. Mas por que a escolha desse tema? Primeiro porque nós estamos em meio a um isolamento social, em que as crianças estão estudando agora de maneira remota, online, pelo ensino à distância, e é preciso também criar conteúdos e materiais que favoreçam essa aprendizagem, facilitem esse processo. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns desses materiais e explicar um pouco a importância e os benefícios desses para estimular o ensino-aprendizagem na educação infantil. Mas primeiro, por que esses materiais? Porque esses materiais vão trazer como benefícios o estímulo à coordenação visomotora e percepção visual, que serão os conteúdos que eu irei abordar nesse vídeo. Então, nós vamos trabalhar a coordenação visomotora com algumas atividades e a percepção visual também com alguns exemplos de atividades. Ela permite também estimular o desenvolvimento intelectual da criança, porque você vai trabalhar ferramentas que beneficiem essa aprendizagem das crianças. Possibilita também que elas aprendam a perceber os objetos e o espaço ao seu redor. Mas por que isso? Porque você vai utilizar meios para que ela comece a visualizar o seu espaço e perceba também os elementos que estão ao seu redor. Os objetos, as cores. Então você vai trabalhar tanto essa coordenação como a percepção. Além disso, a utilização de materiais de apoio dinamiza o ensino-aprendizagem. Por quê? Porque eu vou utilizar novos elementos que vão sair dos elementos tradicionais de ensino para estimular esse ensino-aprendizagem. Então, eu estou utilizando novos mecanismos, novas ferramentas para que as crianças aprendam melhor. Ele também vai estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças e vai possibilitar a interdisciplinaridade na educação infantil, ou seja, eu estou utilizando novas ferramentas, jogos, brincadeiras, outras atividades que favoreçam esse ensino-aprendizagem, que tragam a interdisciplinaridade e que melhorem o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças. Eu trabalho os materiais para favorecer esse ensino e para permitir que a criança aprenda de uma forma mais lúdica, ou seja, utilizando elementos que facilitem esse processo. Elementos esses que você pode ter em casa para trabalhar com a criança. Então, o primeiro que nós vamos abordar é a coordenação visomotora, que é a integração entre os movimentos do corpo, globais e específicos, e a visão. Então, eu estou trabalhando, no caso desse exemplo aqui, o pontilhado. Por que eu utilizo o pontilhado? Para que ele melhore a coordenação dele. Eu posso utilizar objetos, imagens, como eu estou utilizando aqui um barco e um golfinho? Posso. Eu posso utilizar letras também para que ele utilize o pontilhado e aprenda as vogais, por exemplo? Posso também. Eu posso utilizar números, posso utilizar o nome dele em pontilhado, se eu quero que ele comece a iniciar o nome dele, aprenda as primeiras palavras ou as primeiras letras do seu nome. No caso desse exemplo, eu estou utilizando como elemento uma imagem. Então, estou utilizando um elemento para que a criança conheça a imagem e aprenda que ela, utilizando o pontilhado, ela vai conseguir terminar a imagem. Eu posso utilizar a imagem toda em pontilhado, também posso fazer isso. Essa é para estimular a coordenação visomotora. Então, você pode criar N situações, N formatos para aprimorar o desenvolvimento da criança e estimular sua aprendizagem. Lembrando que esse é um exemplo de coordenação visomotora, mas nós vamos ter alguns exemplos a seguir. Sobre a percepção visual, ela envolve as formas de percepção associadas aos sentidos. Então, vou utilizar a visão para que eu possa estimular essa criança a se desenvolver. Um exemplo aqui que eu destaquei. Observe os desenhos, descubra o que está faltando em cada um e complete desenhando. Então, eu estou explicando inicialmente à criança o que ele vai fazer, ou seja, estimulando a percepção visual,
e explicando a ele o que ele vai fazer na atividade. Lembrando, eu estou fazendo atividades e buscando tanto a coordenação como a percepção, eu preciso explicar inicialmente à criança o que ela vai fazer e como ela vai fazer, para que ela vá aprendendo a fazer sozinha as atividades. E aí eu leio para ela o enunciado e explico como ela vai desenvolver a atividade. No caso dessa, eu estou explicando que eu tenho 3 imagens, só que as imagens estão faltando alguma coisa em cada uma delas. Então, a menina está faltando o quê? A boneca, por exemplo. O braço. Ah, está faltando o quê? A perna. O cavalo está faltando o quê? O rabo. Então, eu estou trabalhando a sua percepção visual. Eu posso criar outros elementos para que ele complemente outras figuras, outras imagens. Só que eu tenho sempre que trabalhar o sentido de que essa atividade envolve a percepção visual. Então, eu estou estimulando a criança a desenvolver a sua visão e os outros sentidos e trabalhando seu desenvolvimento intelectual, porque ele tem que desenvolver a atividade e depois você tem que ver o que ele gostou ou não gostou desta atividade. É interessante vocês perguntarem também às crianças o que elas acharam da atividade desenvolvida. Além disso, dessa breve explicação, eu vou trazer alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças. Então, eu posso desenvolver em casa, posso desenvolver em sala de aula. A primeira atividade é para estimular a coordenação visomotora. Então, eu trouxe a atividade de acerte o alvo. Vejam a figura aqui na imagem. Tem outros tipos de alvo que você pode utilizar. Tem alvos que você pode já comprar pronto. Mas esse, por exemplo, eu posso fazer com caixa de papelão. Eu posso colocar a imagem de um palhaço como esse, ou posso fazer com imagens de animais. Eu posso trabalhar com bolas coloridas para que eu incentive, por exemplo, a criança a jogar. Agora você vai jogar apenas acertar o alvo com bolas vermelhas. Então, eu estou trabalhando a coordenação, estou buscando que a criança escolha a cor que eu pedi e eu estou desenvolvendo tanto a coordenação visual como a coordenação motora. É importante lembrar que você tem que praticar a atividade e você pode também produzir o produto dessa atividade, ou seja, produzir o alvo com a criança. Aí eu pego vários materiais, canetas coloridas, tinta, tesoura, vários tipos de papéis coloridos e eu desenvolvo algo numa caixa de papelão, numa caixa de sapato, por exemplo, para que a criança vá aprendendo com você a fazer esse alvo. E aí eu explico as tarefas. Eu posso, por exemplo, vamos dizer que nós estamos num ambiente de sala de aula. Eu posso colocar um círculo aqui, só que num ambiente mais afastado, claro. A criança fica dentro desse círculo e ela vai acertar o alvo aqui, onde eu vou explicar ela. Então, eu estou impulsionando para que ela acerte o alvo e para que ela consiga desenvolver a atividade. Ou seja, eu estou praticando para que ela desenvolva as atividades e que ela consiga fazer essas atividades ajudando a própria criança a aprender as cores, a aprender como acertar o alvo, ou seja, ela vai ver um elemento que ela precisa acertar e conhecer também outros elementos. Eu posso usar cores, posso usar números, posso perguntar quantas elas acertou, quantas a criança acertou, quantas ela errou. Depois eu faço a mesma coisa com as outras atividades que eu falei anteriormente. Eu pergunto se a criança gostou da atividade ou não gostou. A segunda atividade que também busca estimular a coordenação visomotora é andar sobre a corda. Eu posso ter uma corda em casa e eu posso colocar ela na vertical, na horizontal, com ondulações e explicar à criança que a atividade dela de hoje é andar sobre a corda. Então, ela vai trabalhar essa coordenação motora de forma lúdica e você vai impulsionar esse processo de aprendizagem dela. Ou seja, olhe, você tem que andar sobre a corda. Vamos tentar na vertical agora. E aí você pode trazer a diferença do que é vertical e horizontal. Vamos andar com meios de ondulações. Você pode colocar a corda como se fossem ondas para explicar à criança. Sempre de forma lúdica e sempre depois perguntando o que a criança achou sobre a atividade, o que ela gostou, o que ela achou que poderia melhorar.
para que você também possa melhorar no desenvolvimento das atividades que você vem praticando com seu aluno ou com seu filho. A atividade 3 já é diferente, você está trabalhando a percepção visual, ou seja, eu estou nessa atividade, a proposta é pinte os pares. Eu coloquei 4 elementos e eu quero estimular a percepção da criança com esses 4 elementos. Aí eu quero que você pinte apenas os pares, então vamos dizer que ele vai pintar os gatos e os coelhos. Aí eu quero que você pinte de amarelo os pares e de vermelho os ímpares. Aí eu posso fazer com números essa atividade? Pode. Você pode colocar os números para também a criança identificar quais são os números pares e quais são os números ímpares. Lembrando, faça uma atividade curta, que seja mais prática de fazer e que não deixe a criança confusa. Porque o objetivo é que ela trabalhe o quê? A percepção visual. Então eu tenho que utilizar atividades de fácil acesso e atividades que eu possa fazer em casa. Eu posso conseguir essas atividades na internet? Consigo. Vários tipos de atividades que trabalham a percepção visual. Posso também fazer numa folha em branco em casa, no caderno da criança? Posso também fazer. Você que escolhe a forma que você vai aplicar, mas você tem que lembrar que tem que ser uma atividade mais curta, mais fácil, para que ela consiga trabalhar essa percepção visual e ser mais fácil de você desenvolver. Porque eu estou trabalhando, nesse caso, figuras, imagens, mas eu posso trabalhar números, eu posso explicar a ele que eu quero que ele circule os pares e pinte a figura ímpar. Eu posso também fazer a mesma coisa com números, eu posso dizer pinte os números pares, circule os números ímpares, marque um X nos pares, circule os ímpares. Eu posso usar diferentes elementos na atividade para torná-la mais interessante. E posso fazer a mesma atividade, só que com diferentes propostas. Como eu falei, eu posso pedir para marcar um X, posso pedir para pintar, posso pedir para circular. Então, posso fazer a mesma atividade, só que com outros elementos, outras imagens, para facilitar esse processo. Lembrando, você vai encontrar diferentes atividades na internet já prontas, mas você também pode fazer no caderno da criança, que ela também vai entender esse processo de percepção visual. A quarta atividade também é sobre percepção visual. Eu coloquei uma atividade que envolve a identificação das figuras iguais. Então, posso dizer à criança que o objetivo dessa atividade é que ela identifique que figuras são iguais e ela vai ligar essas figuras. Qual é a bola? A outra bola está na onde? Então, ele vai guiar até o outro elemento. O dado está onde? Eu estou ligando o outro elemento. Eu posso fazer isso com números, com letras, com imagens, com palavras. Mas no início é bom utilizar com imagens. Depois você vai utilizar números, depois as vogais, por exemplo, depois partes do alfabeto. Começa o básico por cada idade, porque nós estamos trabalhando inicialmente a educação infantil. Então você tem que trabalhar elementos que favoreçam esse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu estou estimulando, nesse caso, a percepção visual por meio de figuras iguais, mas eu posso utilizar com letras iguais, com números iguais, a mesma coisa que eu falei das outras atividades. Eu encontro essas atividades na internet já prontas, mas eu posso também trabalhar com outras atividades ou fazer atividades no caderno, para que ele também possa fazer, já ter um caderno apenas de atividades, que estimulem essa percepção visual, também a coordenação motora. Mas por que eu coloquei apenas 4 atividades? Porque nós temos vários tipos de atividades. Essa é uma aula curta, que eu quero só mostrar a vocês como esses métodos, esses meios são importantes para melhorar o ensino-aprendizagem na educação infantil. Nós estamos trabalhando com crianças que elas precisam melhorar sua coordenação motora, aprender o que conhecer o seu redor, conhecer os elementos, conhecer os números, as letras, os objetos. Então é preciso você estimulá-las com calma, ou seja, estimular por meio de atividades que favoreçam esse processo. Trabalhar esses métodos e esses meios de aprendizagem vão facilitar, porque você está trabalhando lúdico, você está trabalhando jogos, você pode trabalhar brincando e a criança fica mais estimulada, ou seja, eu estou trabalhando meios
que facilitam esse processo. Lembrando que é importante que você sempre faça as perguntas. Pergunte à criança se ela gostou da atividade, o que ela gostaria que melhorasse, que atividades ela acharia interessante. Então, pesquise também o que a criança vem buscando. Que a criança pode estar assistindo um desenho e ela achou algo interessante no desenho que você possa utilizar na atividade como elementos. Vamos dizer, por exemplo, aqui, eu estou identificando as figuras iguais. Então, eu posso pegar elementos do desenho preferido da criança e colocar para que ela marque igual. Como ela já conhece o desenho, ela pode gostar da atividade porque ela quer praticar e ver o que ela achou interessante. Ah, essas figuras são do meu desenho, então eu vou ligá-las. Eu achei interessante isso, eu não gostei daquilo da atividade, porque aí você vai trazendo novas atividades para ela. Essa também, como eu falei da atividade anterior, você pode fazer com outros elementos. E sempre diferenciando, pode ter a mesma atividade, diferenciar figuras, mas com figuras diferentes, ou utilizando números, ou utilizando nomes, quando a criança já está mais avançada no ensino, ou utilizando letras. Ainda eu posso também trabalhar com outros elementos de percepção visual, com objetos já. Eu posso colocar diferentes objetos numa mesa e trabalhar com a criança para que ela separe os objetos iguais e os diferentes. Ou também quais são os pares e quais são os ímpares, se eu tenho dados ou se eu tenho blocos que têm numeração. Você pode praticar com os elementos de casa, mas você tem que pensar sempre que as atividades têm que ser lúdicas, de fácil acesso e fáceis para que as crianças tenham vontade de aprender, ou seja, elas tenham vontade de ser ensinadas.